Bem, eu seria hipócrita com vocês se eu falasse que eu não gosto de filmes violentos. Por exemplo, um dos meus diretores favoritos é o Quentin Tarantino e todos os filmes do Tarantino são bem violentos, é sangue e tiro pra todo lado. Um dos meus gêneros favoritos do cinema é o terror e 95% dos filmes de terror são bem violentos. Eu gosto muito daquela coisa de assassino perseguindo as suas vítimas e conseguindo pegar as suas vítimas, mas eu sei que tudo aquilo é ficção, aquilo é meio que um universo paralelo à parte, por mais que a violência esteja presente no nosso mundo também. Por exemplo, tem uma obra acontecendo no apartamento de cima e o que eu queria era lá e dar um soco na cara de quem tá fazendo isso em pleno horário do almoço, porque eu achava que eles iam almoçar, mas eu não vou fazer isso porque isso é coisa de filme e eu sei que vai ficar lá. E a gente chega à questão do vídeo de hoje: até que ponto filmes violentos podem influenciar as pessoas? Será que os filmes são capazes de criar verdadeiros assassinos? Então fique por aí que hoje a gente tem muita coisa para conversar sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Show de Lucas, esse programa com nome maravilhoso, criativo. E no episódio passado a gente falou sobre Breaking Bad, se Breaking Bad era a melhor série ou uma das melhores séries que já foi criada. Eu falei que era uma das minhas séries favoritas, não necessariamente a série favorita. E basicamente 80% das pessoas nos comentários também falaram isso, que Breaking Bad estava ali entre as 3, 4, 5 séries favoritas. Algumas pessoas falaram que realmente Breaking Bad era a série favorita delas, e outras pessoas falaram que não, que tinha 10, 15 séries melhores que Breaking Bad. Eu quero agradecer a cada pessoa que foi lá, comentou. Cara, eu gosto muito de ler o comentário de vocês, responder, a gente, quando for necessário, comentar algumas coisas, discutir alguns assuntos, foi muito massa. Bem, a pergunta que eu quero deixar para vocês, pra gente conversar aqui nos comentários é: o cinema pode criar assassinos reais? Ele pode de fato influenciar pessoas que têm a cabeça meio fraca a fazer coisas absurdas? Bem, a mídia em geral, de muitos anos pra cá, já vem discutindo esse assunto, né? Os filmes violentos, jogos violentos, né? Que muitas vezes influencia adolescentes e jovens em geral. E muitos casos abrangendo esse assunto já vieram à tona na mídia e as pessoas, algumas pessoas ficam falando: tá vendo? É isso que dá a filme violento ser desse jeito. Por exemplo, o filme Assassinos por Natureza, de 1994, do Oliver Stone, o protagonizado pelo Woody Harrelson e pela Juliette Lewis, que é um filme extremamente violento, um casal que sai aí sem freios pelos Estados Unidos e mata lá 50 pessoas. E esse filme está diretamente ligado àquele massacre de Columbine nos Estados Unidos, em que 2 jovens entraram na escola em que eles estudavam armados até os dentes e chegaram a matar 15 pessoas lá dentro, E eles conseguiram essas armas lá nos Estados Unidos, compraram as armas pela internet, chegou lá no correio, E essas 2 criaturas falaram, nos depoimentos, que o Assassinos por Natureza foi uma das principais inspirações para eles, entrar lá na escola e fazer a chacina deles. Não, e um fato curioso sobre essa história e completamente escroto é que numa conversa gravada entre esses 2 jovens assassinos, eles estavam conversando tranquilamente sobre como essa história da chacina ia ser adaptada para o cinema, e eles ainda, com a cara de pau, falaram que gostariam que ou Tarantino ou Steven Spielberg dirigisse o filme baseado naquela história. E o filme aconteceu em 2003, chamado de Elephant, e eles devem ter ficado meio decepcionados porque o Gus Van Sant foi o diretor responsável pela produção. Bem, esses casos cabulosos de pessoas matando outras em locais públicos acontecem na grande maioria lá nos Estados Unidos, E, por exemplo, um caso em 2004, um pouco depois da chacina de Columbine, um jovem também planejava a morte
de 2 colegas e da própria irmã na escola em que ele estudava. O plano dele deu meio errado, ao invés dele conseguir matar os 3 jovens, ele acabou matando só um amigo no banheiro da escola, enquanto ele ia ocultar o cadáver lá. Um outro colega dele viu a ação e acabou chamando os seguranças, e ele disse que a principal influência dele para esse assassinato foi o filme Psicopata Americano, né, que o protagonista é o Christian Bale, e o Hannibal, que o protagonista é o Anthony Hopkins, e ele falou que por conta desses filmes ele tomou coragem e fez o que fez. Bem, outros casos absurdos nos Estados Unidos, a gente só tem caso nos Estados Unidos porque é lá que acontece esse tipo de coisa, né? Um outro jovem sequestrou um cara, torturou ele até a morte por conta, segundo ele, do filme Jogos Mortais. Inclusive, quando a polícia foi investigar a casa dele, encontrou na televisão os Jogos Mortais passando repetidamente, né? O jovem falou que assistiu o filme tipo várias vezes na semana que aconteceu a tortura e o assassinato. Outro caso também foi de um jovem que teve a capacidade, a coragem de matar a própria mãe e a irmã, inspirado no personagem Mike Myers do Halloween. É muito maluco um cara desse. E um caso mais recente de 2012 que ficou famoso no mundo todo foi um doido meio caracterizado de Coringa do Cavaleiro das Trevas, entrou num cinema lá nos Estados Unidos e acabou matando 12 pessoas a queima-roupa, e ele deixou claro que a principal influência dele foi o Coringa do Heath Ledger. Inclusive o visual dele estava meio parecido, né? As fotos do cara, ele tem um olhar meio louco, meio vidrado assim, um negócio bem esquisito. Eu lembro que até na época que esse filme estreou, olha só, um marmanjo desse ficou até meio receoso de assistir o filme no cinema, né? Por causa desse fato, com medo de algum doido aparecer do nada. Eu lembro de estar assistindo o filme e toda hora que alguém levantava, eu, opa, peraí, aí a pessoa ia só no banheiro, mas é um negócio que afeta bastante o nosso psicológico. Bem, exemplo de casos de malucos que usaram filmes como pretextos ou influência para cometer atrocidades, a gente tem um monte, principalmente se tratando dos nossos amigos americanos. Vez ou outra acontece uma chacina por lá. Eu vou deixar minha opinião para vocês em relação a esse assunto, como eu costumo fazer. Eu acho que filmes, criar um assassino, brotar um assassino, uma pessoa que é sã, que é alguém com uma consciência, com um psicológico sadio, vai ver um filme extremamente violento e vai sair de lá e planejar assassinatos, eu não acredito nisso. Eu acho que o filme brotar a semente, eu acho que não acontece. Agora, os filmes extremamente violentos, que são assistidos por pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, que já têm essa tendência, né, a cometer coisas desse tipo, eu acho que sim, podem influenciar esse tipo de pessoa. Então é algo que eu não posso falar assim, os filmes, né, não fazem nenhum tipo de desserviço à sociedade, porque a gente sabe que o que mais tem, que tem muita gente por aí que tem problemas psiquiátricos graves e que muitas vezes nem tratam esses problemas. Vai lá, assiste o filme, fica obcecado pelo filme e acaba fazendo um monte de merda. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? O cinema é capaz de criar assassinos reais? Você gosta de filmes violentos? Você acha que os filmes violentos deveriam ser banidos, que deveria ter uma censura maior em relação a essa questão de assassinato, sanguinolência nos filmes? Bem, deixa aí nos comentários a sua opinião, vou ler com o maior prazer, vou responder vocês, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto bem delicado. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Esse foi mais um Show de Lucas, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esse formato de quadro, né? Esse quadro eu deixo para conversar mais abertamente com vocês sobre um tema um pouco mais delicado, né? Que dê pra gente debater um pouco nos comentários, por exemplo. O que vocês estão achando? Vocês gostam? Vocês querem com maior frequência esse tipo de vídeo? Dependendo dos comentários de vocês, né? Isso pode mudar com o tempo. Bem, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva nesse botão. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante para a divulgação desse vídeo e ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.